Disse que meu filho estava morto, mas um ano depois eu o encontrei com uma desconhecida. A desgraça chegou e com ela um grito que rasgou a alma. A notícia cruel de que Lucas, seu único filho, havia partido, deixou Ana em um estado de choque profundo. Nas semanas seguintes, seu mundo virou um eco de lamentos e memórias. Um mar de desespero e negação, onde as palavras "está morto" queimavam como uma brasa incandescente. O vazio se tornou seu novo lar, e a esperança, um conceito distante e quase inimaginável. Um ano se passou nesse torvelinho de dor, e cada dia sem Lucas era uma nova facada. Mas uma manhã, Ana decidiu que precisava sair. O mercadão, sempre repleto de risadas e cores, parecia um mundo paralelo, onde as pessoas iam e vinham, despreocupadas, enquanto caminhava absorta em seu luto. Um movimento fez seu coração parar. Um menino, seus cabelos castanhos dançavam ao vento exatos como os de Lucas. Ele estava nos braços de uma mulher desconhecida, com um olhar que lembrava a futura possibilidade de alegria. O mundo estremeceu ao seu redor, e o ar ficou pesado, como se o destino estivesse prestes a tomar um rumo inesperado. Ana congelou. Seu corpo estava ali, mas sua mente voava. Poderia ser? Cicatrizes de um passado não resolvido se abriram como feridas expostas. As dúvidas a consumir. Quem era aquela mulher? De onde vinha aquele menino? O desejo de saber a verdade a impulsionou. Um chamado que não podia ignorar. Aproximou-se timidamente, os batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos. Os murmúrios da multidão agora pareciam sussurros distantes, e o choque de emoções a envolvia como um manto pesado. As cores do mercadão tornaram-se borrões enquanto Ana observava a cena. A mulher, com um vestido florido e um sorriso afetuoso, balançava o menino nos braços. Ele riu, um som que ecoou no fundo de sua memória, como uma canção familiar. O nó na garganta de Ana apertou ainda mais. E se fosse? A esperança brilhava, mas junto dela, um medo constante. E se a verdade fosse dolorosa? E se a mulher era quem Ana temia que fosse? Um segredo que voltava para assombrá-la. Ela decidiu investigar, se aprofundar nessa nova realidade que parecia entrelaçar seu destino. O desejo ardente de descobrir a identidade da mulher e a origem da criança tornou-se a centelha que reacendeu a vida em seu peito. Mas a cada pista que encontrava, sombras do passado ameaçavam emergir. Segredos familiares obscuros começaram a surgir, entrelaçando-se com seu presente como uma teia de aranha. À medida que desvendava a história, a cada revelação, as peças do quebra-cabeça pareciam se afastar, deixando um rastro de incertezas. Agora, Ana se via em um dilema angustiante: proteger aquele menino que sentia como seu, ou enfrentar os traumas que ainda a atormentavam. O ar estava eletricamente carregado de tensão, e com cada batida de seu coração, a verdade se tornava cada vez mais próxima, mas também mais perigosa. O futuro se tornava um labirinto, e Ana estava prestes a descobrir que nem todos os amores são simples, e que algumas verdades podem destruir o frágil novo mundo que ela construíra. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela. Cada batida do coração pulsando, um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Um grito cortou o ar do mercadão. Não era só um grito qualquer, mas um grito de desespero. Uma explosão de dor que fez com que a multidão parasse. Ana virou-se, o coração em um compasso frenético. Uma mulher, visivelmente angustiada, corria em direção à mulher desconhecida que segurava o menino. O rosto dela estava encharcado de lágrimas, e seus olhos transbordavam um terror que não podia ser ignorado. "Devolve ele! Devolve o meu filho!" A mulher gritava como se estivesse em um pesadelo. Ana congelou. Um misto de esperança e pavor a atravessou. O que estava acontecendo? O menino, aquele menino, não poderia ser Lucas. O mundo ao redor começou a girar. Os olhos da mulher desconhecida se arregalaram e Ana podia sentir o ar pesado entre elas. Um silêncio que se seguiu à gritaria antes. Ela estava perplexa. O nó na garganta se apertou mais e mais. O menino soltou um choro angustiado. E a mulher em seu colo olhou para a mãe biológica como se realmente a reconhecesse. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescente pressionava a atmosfera já carregada. Quem é essa mulher? Por que ela está gritando? Os olhares se cruzavam. A desconfiança erguia muros invisíveis entre os presentes. Ana sentiu a cabeça rodar. A verdade atingindo como uma maré a arrastar tudo para o fundo. "Ele não é seu!" a desconhecida gritou de volta, a voz tão alta quanto o desespero. Ana sentiu as emoções se chocando. Poderia aquele menino realmente ser Lucas? E se não fosse? E se o que havia acreditado fosse uma mentira? A sua dor tinha um novo nome. O peso daquela dúvida era insuportável. Mas a mulher que gritava parecia saber. E os detalhes da cena começaram a se formar em sua mente. A mulher que segurava o menino não era apenas uma estranha. Havia algo nela que a fazia lembrar. O sorriso, a presença. Era como olhar para um espelho distorcido do seu próprio passado. Eu conheço você!" Ana ouviu sua própria voz tremendo. Você é a irmã da Clara!" Era uma revelação que queimava como fogo vivo. Clara, sua antiga amiga, a quem havia perdido em um acidente trágico. A mulher desconhecida agora se tornava um facho de luz, mas também uma sombra de um passado que Ana tinha tentado enterrar. O tempo parecia parar. "Você não pode levar meu filho!" A mulher continuou, os lábios tremendo. "Ele não é seu! Ele é meu!" A frenética troca de palavras deixou Ana ainda mais confusa. O menino, balançando em uma disputa de afeto, parecia, em um instante, o laço que unia duas. Mas que não se conheciam. Ana, com um nó no peito, percebeu que essa ligação poderia não ser uma bênção, mas um mistério envolto em dor e revelações. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As memórias guardadas e as verdades não ditas estavam prestes a emergir de suas sombras. As pulsões da vida estavam em suas mãos, e o que seguia
Poderia ser a destruição do mundo que ela havia tentado reconstruir, ou a chance de um novo começo inesperado. Contudo, a única certeza era que tudo estava prestes a se transformar e nenhuma das duas mulheres sairia ilesa dessa nova tempestade. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Um grito cortou o ar do mercadão. Não era só um grito qualquer, mas um grito de desespero, uma explosão de dor que fez com que a multidão parasse. Ana virou-se, o coração em um compasso frenético. Uma mulher, visivelmente angustiada, corria em direção à mulher desconhecida que segurava o menino. O rosto dela estava encharcado de lágrimas, e seus olhos transbordavam um terror que não podia ser ignorado. "Devolve ele! Devolve o meu filho!" A mulher gritava como se estivesse em um pesadelo. Ana congelou. Um misto de esperança e pavor a atravessou. O que estava acontecendo? O menino, aquele menino, não poderia ser Lucas. O mundo ao redor começou a girar. Os olhos da mulher desconhecida se arregalaram. E Ana podia sentir o ar pesado entre elas, um silêncio que se seguiu à gritaria antes. Ela estava perplexa. O nó na garganta se apertou mais e mais. O menino soltou um choro angustiado, e a mulher em seu colo olhou para a mãe biológica como se realmente a reconhecesse. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescente pressionava a atmosfera já carregada. "Quem é essa mulher? Por que ela está gritando?" Os olhares se cruzavam. A desconfiança erguia muros invisíveis entre os presentes. Ana sentiu a cabeça rodar, a verdade a atingindo como uma maré a arrastar tudo para o fundo. "Ele não é seu!" A desconhecida gritou de volta, a voz tão alta quanto o desespero. Ana sentiu as emoções se chocando. Poderia aquele menino realmente ser Lucas? E se não fosse? E se o que havia acreditado fosse uma mentira? A sua dor tinha um novo nome. O peso daquela dúvida era insuportável. Mas a mulher que gritava parecia saber, e os detalhes da cena começaram a se formar em sua mente. A mulher que segurava o menino não era apenas uma estranha. Havia algo nela que a fazia lembrar. O sorriso, a presença. Era como olhar para o espelho distorcido do seu próprio passado. Eu conheço você! Ana ouviu sua própria voz tremendo. Você é a irmã da Clara! Era uma revelação que queimava como fogo vivo. Clara, sua antiga amiga, a quem havia perdido em um acidente trágico. A mulher desconhecida agora se tornava um facho de luz, mas também uma sombra de um passado que Ana tinha tentado enterrar. O tempo parecia parar. Você não pode levar meu filho! A mulher continuou, os lábios tremendo. Ele não é seu, ele é meu. A frenética troca de palavras deixou Ana ainda mais confusa. O menino, agora balançando em uma disputa de afeto, parecia em um instante o laço que unia duas mães que não se conheciam. Ana, com um nó no peito, percebeu que essa ligação poderia não ser uma bênção, mas um mistério envolto em dor e revelações. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As memórias guardadas e as verdades não ditas estavam prestes a emergir de suas sombras, e foi nesse momento que tudo desabou. Um estampido, como uma explosão, cortou o ar. Um homem, de roupas escuras e expressão furiosa, apareceu do nada, empunhando uma arma. "Saia do caminho!" gritou ele, tentando avançar. A multidão entrou em pânico. O choro do menino e os gritos da mulher elevavam-se
em um crescendo de terror. Ana ficou paralisada. O homem olhou para a desconhecida e então para Ana. O menino é meu. Ele estendeu a mão, como se buscasse a criança. A mulher desconhecida recuou, segurando o menino com força. O olhar de Ana, atormentado e perdido, se encontrou com o do homem. E então tudo fez sentido. Um eco que reverberava em seu espírito. Você é aquele que levou meu filho. Eu não fui embora, Ana. Ele gritou, a voz embargada. Eu estava te procurando. O ar ficou pesado e todas as certezas de Ana se desvaneceram. As sombras de um passado que pensava ter enterrado se erguiam agora, como fantasmas à sua volta. Quem era ele? O que realmente havia acontecido? O tempo parecia ter congelado e as realidades que ela conhecia estavam prestes a desmoronar. Os olhos da mulher, até então comuns, agora brilharam como uma tristeza profunda. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar de uma forma aterradora. Ana sentia a respiração falhar, enquanto o menino olhava para ela com os olhos de Lucas, como se entendesse o peso da situação. Um misto de dor e esperança a envolveu. E enquanto o barulho da multidão se intensificava e o homem se aproximava, Ana soube que a verdade estava prestes a ser revelada e que nada seria como antes. A história, a vida dela, tudo mudaria para sempre. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Um grito cortou o ar do mercadão. Não era só um grito qualquer, mas um grito de desespero, uma explosão de dor que fez com que a multidão parasse. Ana virou-se, o coração em um compasso frenético. Uma mulher visivelmente angustiada corria em direção à mulher desconhecida que segurava o menino. O rosto dela estava encharcado de lágrimas e seus olhos transbordavam um terror que não podia ser ignorado. Devolve ele! Devolve o meu filho! A mulher gritava como se estivesse em um pesadelo. Ana congelou. Um misto de esperança e pavor a atravessou. O que estava acontecendo? O menino, aquele menino, não poderia ser Lucas. O mundo ao redor começou a girar. Os olhos da mulher desconhecida se arregalaram e Ana podia sentir o ar pesado. Entre elas, um silêncio que se seguiu à gritaria antes. Ela estava perplexa, o nó na garganta se apertou mais e mais. O menino soltou um choro angustiado e a mulher em seu colo olhou para a mãe biológica como se realmente a reconhecesse. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescente pressionava a atmosfera já carregada. Quem é essa mulher? Por que ela está gritando? Os olhares se cruzavam. A desconfiança erguia muros invisíveis entre os presentes. Ana sentiu a cabeça rodar. A verdade a atingindo como uma maré a arrastar tudo para o fundo. Ele não é seu! A desconhecida gritou de volta, a voz tão alta quanto o desespero. Ana sentiu as emoções se chocando. Poderia aquele menino realmente ser Lucas? E se não fosse? E se o que havia acreditado fosse uma mentira? A sua dor tinha um novo nome. O peso daquela dúvida era insuportável. Mas a mulher que gritava parecia saber, e os detalhes da cena começaram a se formar em sua mente. A mulher que segurava o menino não era apenas uma estranha. Havia algo nela que a fazia lembrar. O sorriso, a presença. Era como olhar para um espelho distorcido do seu próprio passado.
Eu conheço você. Ana ouviu sua própria voz tremendo. Você é irmã da Clara. Era uma revelação que queimava como fogo vivo. Clara, sua antiga amiga, a quem havia perdido em um acidente trágico. A mulher desconhecida agora se tornava um facho de luz, mas também uma sombra de um passado que Ana tinha tentado enterrar. O tempo parecia parar. Você não pode levar meu filho. A mulher continuou, os lábios tremendo. Ele não é seu, ele é meu. A frenética troca de palavras deixou Ana ainda mais confusa. O menino, agora balançando em uma disputa de afeto, parecia, em um instante, o laço que unia duas mães que não se conheciam. Ana, com um nó no peito, percebeu que essa ligação poderia não ser uma bênção, mas um mistério envolto em dor e revelações. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As memórias guardadas e as verdades não ditas estavam prestes a emergir de suas sombras. E foi nesse momento que tudo desabou. Um estampido, como uma explosão, cortou o ar. Um homem de roupas escuras e expressão furiosa apareceu do nada, empunhando uma arma. "Saia do caminho!" gritou ele, tentando avançar. A multidão entrou em pânico. O choro do menino e os gritos da mulher elevavam-se em um crescendo de terror. Ana ficou paralisada. O homem olhou para a desconhecida e então para Ana. "O menino é meu!" Ele estendeu a mão, como se buscasse a criança. A mulher desconhecida recuou, segurando o menino com força. O olhar de Ana, atormentado e perdido, se encontrou com o do homem. E então, tudo fez sentido. Um eco que reverberava em seu espírito. "Você é aquele que levou meu filho." "Eu não fui embora, Ana." Ele gritou, a voz embargada. "Eu estava te procurando." O ar ficou pesado e todas as certezas de Ana se desvaneceram. As sombras de um passado que pensava ter enterrado se erguiam agora, como fantasmas à sua volta. Quem era ele? O que realmente havia acontecido? O tempo parecia ter congelado, e as realidades que ela conhecia estavam prestes a desmoronar. Para completar o caos, um tiro ressoou ecoando pelo mercadão. O homem caiu, um borrão de sangue espirrando na multidão. A mulher desconhecida lançou um olhar horrorizado para o corpo ensanguentado. E o menino, agora em seus braços, parecia entender que o mundo havia mudado para sempre. Ele estava em choque, e a multidão gritou em uníssono, uma onda de desespero e pânico. Ana, ainda em estado de choque, olhou para o homem caído. Assim que seu olhar se distraiu, a mulher desconhecida, com um olhar frustrado, sussurrou. "Ele era um agente disfarçado. Atrás de nós. Ele queria o menino." A mente de Ana girou. O que tudo isso significava? O passado, que tentava enterrar com tanto esforço, agora voltava, e com ele, a possibilidade de uma conexão mais profunda com aquele menino. Mas a verdade agora parecia carregada de traições e segredos que não conseguia imaginar. E conforme a sirene da polícia se aproximava, uma voz familiar ecoou na mente de Ana. Ela se lembrou da conversa que teve com Clara antes do acidente e da verdade que nunca realmente soube. Um nó se formou em sua garganta. O que mais estava escondido? Seria aquele menino realmente Lucas? Ou ele carregava o peso de um segredo ainda maior? O pânico na multidão se transformava em caos. E Ana sabia que a verdade, esta vez, poderia custar muito mais do que ela estava disposta a pagar. As peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se alinhar. Mas o que seria revelado poderia destruí-la completamente. Ana estava paralisada,
a mente girando em torno da possibilidade de o menino diante dela ser Lucas. E desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela. Cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Um grito cortou o ar do mercadão. Não era só um grito qualquer, mas um grito de desespero, uma explosão de dor que fez com que a multidão parasse. Ana virou-se, o coração em um compasso frenético. Uma mulher visivelmente angustiada corria em direção à mulher desconhecida que segurava o menino. O rosto dela estava encharcado de lágrimas e seus olhos transbordavam um terror que não podia ser ignorado. "Devolve ele! Devolve o meu filho!" A mulher gritava como se estivesse em um pesadelo. Ana congelou. Um misto de esperança e pavor a atravessou. O que estava acontecendo? O menino, aquele menino, não poderia ser Lucas. O mundo ao redor começou a girar. Os olhos da mulher desconhecida se arregalaram, e Ana podia sentir o ar pesado entre elas. Um silêncio que se seguiu à gritaria antes. Ela estava perplexa. O nó na garganta se apertou mais e mais. O menino soltou um choro angustiado. E a mulher em seu colo olhou para a mãe biológica como se realmente a reconhecesse. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão crescente pressionava a atmosfera já carregada. Quem é essa mulher? Por que ela está gritando? Os olhares se cruzavam. A desconfiança erguia muros invisíveis entre os presentes. Ana sentiu a cabeça rodar, a verdade a atingindo como uma maré a arrastar tudo para o fundo. "Ele não é seu!" A desconhecida gritou de volta, a voz tão alta quanto o desespero. Ana sentiu as emoções se chocando. Poderia aquele menino realmente ser Lucas? E se não fosse? O que havia acreditado fosse uma mentira. A sua dor tinha um novo nome. O peso daquela dúvida era insuportável. Mas a mulher que gritava parecia saber, e os detalhes da cena começaram a se formar em sua mente. A mulher que segurava o menino não era apenas uma estranha. Havia algo nela que a fazia lembrar. O sorriso, a presença. Era como olhar para um espelho distorcido do seu próprio passado. Eu conheço você!" Ana ouviu sua própria voz tremendo. "Você é irmã da Clara!" Era uma revelação que queimava como fogo vivo. Clara, sua antiga amiga, a quem havia perdido em um acidente trágico. A mulher desconhecida agora se tornava um facho de luz, mas também uma sombra de um passado que Ana tinha tentado enterrar. O tempo parecia parar. "Você não pode levar meu filho." A mulher continuou, os lábios tremendo. "Ele não é seu. Ele é meu." A frenética troca de palavras deixou Ana ainda mais confusa. O menino, agora balançando em uma disputa de afeto, parecia em um instante o laço que unia duas mães que não se conheciam. Ana, com um nó no peito, percebeu que essa ligação poderia não ser uma bênção, mas um mistério envolto em dor e revelações. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. As memórias guardadas e as verdades não ditas estavam prestes a emergir de suas sombras. E foi nesse momento que tudo desabou. Um estampido como uma explosão cortou o ar. Um homem de roupas escuras e expressão furiosa apareceu do nada, empunhando uma arma. "Saia do caminho!" gritou ele, tentando avançar. A multidão em pânico.
O choro do menino e os gritos da mulher elevavam-se em um crescendo de terror. Ana ficou paralisada. O homem olhou para a desconhecida e então para Ana. O menino é meu! Ele estendeu a mão, como se buscasse a criança. A mulher desconhecida recuou, segurando o menino com força. O olhar de Ana, atormentado e perdido, se encontrou com o do homem. E então tudo fez sentido. Um eco que reverberava em seu espírito. Você é aquele que levou meu filho. Eu não fui embora, Ana, ele gritou, a voz embargada. Eu estava te procurando. O ar ficou pesado e todas as certezas de Ana se desvaneceram. As sombras de um passado que pensava ter enterrado se erguiam agora, como fantasmas à sua volta. Quem era ele? O que realmente havia acontecido? O tempo parecia ter congelado e as realidades que ela conhecia estavam prestes a desmoronar. Para completar o caos, um tiro ressoou, ecoando pelo mercadão. O homem caiu, um borrão de sangue espirrando na multidão. A mulher desconhecida lançou um olhar horrorizado para o corpo ensanguentado. E o menino, agora em seus braços, parecia entender que o mundo havia mudado para sempre. Ele estava em choque e a multidão gritou em uníssono. Uma onda de desespero e pânico. Ana, ainda em estado de choque, olhou para o homem caído. Assim que seu olhar se distraiu, a mulher desconhecida, com um olhar frustrado, sussurrou. Ele era um agente disfarçado. Atrás de nós. Ele queria o menino. A mente de Ana girou. O que tudo isso significava? O passado que tentava enterrar com tanto esforço agora voltava. E com ele, a possibilidade de uma conexão mais profunda com aquele menino. Mas a verdade agora parecia carregada de traições e segredos que não conseguia imaginar. E conforme a sirene da polícia se aproximava, uma voz familiar ecoou na mente de Ana. Ela se lembrou da conversa que teve com Clara antes do acidente e da verdade que nunca realmente soube. Um nó se formou em sua garganta. Que mais estava escondido? Seria aquele menino realmente Lucas ou ele carregava o peso de um segredo ainda maior? O pânico na multidão se transformava em caos. E Ana sabia que a verdade, esta vez, poderia custar muito mais do que ela estava disposta a pagar. As peças de um quebra-cabeça sombrio começavam a se alinhar. Mas o que seria revelado poderia destruí-la completamente. Então, algo mais chocante aconteceu. A mulher desconhecida dirigiu um olhar penetrante para Ana e, com uma voz baixa e firme, disse: Você nunca vai acreditar nisso, mas Lucas não é só meu sobrinho. Ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente. O homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por escondê-lo de você. O chão sob os pés de Ana desmoronou e as visões de sua vida se reviraram. Nada do que ela pensou que sabia parecia real. O que isso significava para o futuro? A verdade estava selada em um mistério ainda mais profundo. E Ana sentiu o vento frio da incerteza soprar em seu rosto. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Lucas não é só meu sobrinho. Ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente. E o homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por escondê-lo de você.
As palavras da mulher ressoaram como um trovão em sua mente. Aeronaves de dúvidas e memórias começaram a sobrevoar seu pensamento. As verdades que ela nunca conseguiu aceitar estavam agora à superfície, pulsando como feridas abertas. Ana sentiu o chão sob os pés tremer. Tudo o que acreditara, os meses de luto, a certeza de que Lucas havia partido, se desmoronavam em uma fração de segundos. O menino, com os olhos castanhos que lhe eram tão familiares, olhou para ela, um reflexo de seu próprio coração. A dor de perda se misturou com a esperança numa colisão devastadora. Mas antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, a multidão ao redor explodiu em gritos. A mulher desconhecida, a tia de Lucas, foi empurrada para trás, enquanto o menino, em um impulso instintivo, se lançou na direção de Ana. Ela estendeu os braços, pronta para receber o filho que não conhecia e que, ao mesmo tempo, a conhecia de uma forma profunda. "Não!" gritou a mulher, estendendo a mão na tentativa de impedir a aproximação. Nesse momento, outro estampido cortou o ar. Um homem, armado e com aparência ameaçadora, surgiu entre a multidão em pânico. "Saiam do caminho!" Ele brandiu a arma, direcionando-a para a mulher que segurava o menino. O caos se instaurou instantaneamente, a multidão gritando em uníssono. Um mar de desespero que inundou o mercadão. Ana viu o menino olhar para ela, os olhos cheios de medo e confusão. "Mamãe!" ele chorou, e isso foi o suficiente para que seu coração se partisse ainda mais. Mas algo se rompeu naquele momento. O homem disparou. A bala atingiu não apenas o chão, mas varreu uma estrutura de segurança que vinha se sustentando dentro de Ana. No exato instante em que o tiro ecoou, a mulher desconhecida caiu ao chão com um grito estrondoso e uma expressão de terror. O menino caiu ao lado dela, seus olhos cheios de lágrimas. "Não!" Ana gritou, sua voz se quebrando em desespero. A cena diante dela não parecia real. Era como um pesadelo aterrador. Correndo, ela segurou a criança em seus braços, enquanto o homem reclamava a criança, embora seus olhos parecessem buscar algo mais. "Por que você fez isso?" A mulher, já caída, olhou desesperadamente para o homem, e nesse momento o rosto dele se transformou em um misto de rancor e compaixão. "As coisas não deveriam ter chegado a esse ponto", ele murmura. Ana sentiu um frio percorre seu corpo. O que essa cena significava? O que mais estava escondido? Enquanto a sirene da polícia se aproximava, Ana olhou para a criança em seus braços. O que ela poderia fazer? O que todos eles poderiam fazer? Os segredos, as mentiras, tudo explodido em uma fração de segundos. O seu passado está mais perto do que você imagina, Ana. O que você não sabe vai te destruir. O homem sussurrou, antes de se virar, desvanecendo-se no caos. As palavras ressoaram em sua mente. O que ele quis dizer? O que mais poderia estar escondido? Os ecos de tudo que ela acreditou se tornavam cada vez mais distantes, como se o chão que ela sempre conheceu estivesse se desintegrando sob seus pés. Com um nó na garganta, ela agarrou o menino mais perto, decidida a descobrir a verdade. Mas havia muito mais em jogo do que ela poderia imaginar. O passado, agora mais sombrio e intrincado que nunca, a aguardava nas sombras, pronta para revelar os segredos que poderiam mudar tudo para sempre.
Ana estava paralisada, a mente girando ao redor da possibilidade de o menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela. Cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Lucas não é só meu sobrinho, ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente. E o homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por escondê-lo de você. As palavras da mulher ressoaram como um trovão na cabeça de Ana. Aeronaves de dúvidas e memórias começaram a sobrevoar seu pensamento. As verdades que ela nunca conseguiu aceitar estavam agora à superfície, pulsando como feridas abertas. Ana sentiu o chão sob os pés tremer. Tudo o que acreditara, os meses de luto, a certeza de que Lucas havia partido, se desmoronavam em uma fração de segundos. O menino, com os olhos castanhos que lhe eram tão familiares, olhou para ela, um reflexo de seu próprio coração. A dor de perda se misturou com a esperança, numa colisão devastadora. Mas antes que pudesse processar tudo, a multidão ao redor explodiu em gritos. A mulher desconhecida, a tia de Lucas, foi empurrada para trás. O menino, em um impulso instintivo, se lançou na direção de Ana. Ela estendeu os braços, pronta para receber o filho que não conhecia e que, ao mesmo tempo, a conhecia de uma forma profunda. "Não!" gritou a mulher, estendendo a mão em um desespero evidente. E tudo desabou. Um estampido, como uma explosão, cortou o ar. Um homem, armado e com uma expressão ameaçadora, apareceu entre a multidão em pânico. "Saiam do caminho!" Ele brandiu a arma, direcionando-a para a mulher que segurava o menino. O caos se instaurou instantaneamente. Ana viu o menino olhar para ela, os olhos cheios de medo e confusão. "Mamãe!" ele chorou, e isso partiu seu coração. Então, sem aviso, o homem disparou. O som do tiro ecoou pelo mercadão como um trovão. O impacto foi brutal. A mulher, que momentos antes revelara tudo, caiu ao chão com um grito estrondoso. Uma expressão de terror marcada em seu rosto. O menino também caiu, seus olhos se arregalando, cheios de pânico. "Não!" Ana gritou, correndo até ele. Mas o homem não parou. Com um olhar fixo, ele se virou e se dirigiu a Ana. "O menino é meu!" Ele estendeu a mão, tentando alcançar a criança. A voz dele soava familiar, e em um momento, Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tinha os olhos de Lucas. Uma onda de reconhecimento a atingiu. "Quem é você?" perguntou ela, a voz tremendo. "O que está acontecendo?" O homem hesitou. Eu sou seu pai, Ana. Você não pode me ter longe de você novamente." O mundo de Ana desabou em um turbilhão de emoções. A verdade a atingiu como uma maré violenta. Ele era quem ela pensou ter perdido. Uma onda de raiva e amor se chocaram dentro dela. "Você não pode simplesmente aparecer agora!" gritou. Nesse momento, o homem caído no chão começou a se levantar, agora segurando uma pequena pasta. "O que você não sabe?" ele gaguejou, a voz fraca. "É que Lucas não é seu filho só porque você o quis." Ele abriu a pasta, revelando uma série de documentos enquanto a multidão observava. "Ele é fruto de um experimento que Clara e eu estávamos conduzindo.
Ela estava trabalhando para a organização. O verdadeiro objetivo era... As palavras dele foram interrompidas pelo alvoroço da multidão. Mas Ana não conseguia deixar de olhar. O que estava acontecendo? Por que Clara envolveu-se em algo tão obscuro? A mente dela girava em torno da revelação. Assim que a sirene da polícia se aproximava, um jovem policial apareceu, abrindo caminho na multidão. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. O caos voltou a reinar, mas a urgência já havia mudado. O rosto do homem que se dizia pai de Ana estava pálido, e uma sombra de medo passou pelos olhos dele. "Vá, Ana, vá!" ele gritou, antes que outro estampido ecoasse. O ar se encheu de gritos e tudo ficou disperso. O pânico era palpável e Ana estava em seu próprio pesadelo. O passado, agora mais sombrio e intrincado do que nunca, a aguardava nas sombras, pronta para revelar segredos que poderiam mudar seu mundo novamente. Tudo o que ela acreditara, tudo o que pensou que sabia, estava prestes a ser exposto de maneiras que nunca imaginou. E com um nó na garganta, ela agarrou o menino mais perto, decidida a descobrir a verdade. O que mais estava escondido? A pergunta reverberava, enquanto o caos se espalhava ao seu redor. E em meio à confusão, Ana sabia. A verdade poderia custar mais do que ela estava disposta a pagar. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Lucas não é só meu sobrinho, ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente e o homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por escondê-lo de você. As palavras da mulher ressoaram como um trovão na cabeça de Ana. Aeronaves de dúvidas. E memórias começaram a sobrevoar seu pensamento. As verdades que ela nunca conseguiu aceitar estavam agora à superfície, pulsando como feridas abertas. Ana sentiu o chão sob os pés tremer. Tudo o que acreditara, os meses de luto, a certeza de que Lucas havia partido, se desmoronavam em uma fração de segundos. O menino, com os olhos castanhos que lhe eram tão familiares, olhou para ela, um reflexo de seu próprio coração. A dor de perda se misturou com a esperança numa colisão devastadora. Mas antes que pudesse processar tudo, a multidão ao redor explodiu em gritos. A mulher desconhecida, a tia de Lucas, foi empurrada para trás. O menino, em um impulso instintivo, se lançou na direção de Ana. Ela estendeu os braços, pronta para receber o filho que não conhecia e que ao mesmo tempo a conhecia. De uma forma profunda. "Não!" gritou a mulher, estendendo a mão em um desespero evidente. E tudo desabou. Um estampido como uma explosão cortou o ar. Um homem, armado e com uma expressão ameaçadora, apareceu entre a multidão em pânico. "Saiam do caminho!" Ele brandiu a arma, direcionando-a para a mulher que segurava o menino. O caos se instaurou instantaneamente. Ana viu o menino olhar para ela, os olhos cheios de medo e confusão. "Mamãe!" Ele chorou, e isso partiu seu coração. Então, sem aviso, o homem disparou. O som do tiro ecoou pelo mercadão como um trovão. O impacto foi brutal. A mulher, que momentos antes revelara tudo, caiu ao chão com um grito estrondoso, uma expressão de terror marcada em seu rosto.
O menino também caiu, seus olhos se arregalando, cheios de pânico. Não! Ana gritou, correndo. Até ele! Mas o homem não parou. Com o olhar fixo, ele se direcionou a Ana. O menino é meu! Ele estendeu a mão, tentando alcançar a criança. A voz dele soava familiar, e em um momento, Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tinha os olhos de Lucas. Uma onda de reconhecimento a atingiu. Quem é você? Perguntou ela, a voz tremendo. O que está acontecendo? O homem hesitou. Eu sou seu pai, Ana. Você não pode me ter longe de você novamente. O mundo de Ana desabou em um turbilhão de emoções. A verdade a atingiu como uma maré violenta. Ele era quem ela pensou ter perdido. Uma onda de raiva e amor se chocaram dentro dela. Você não pode simplesmente aparecer agora! Gritou. Nesse momento, o homem caído no chão começou a se levantar, agora segurando uma pequena pasta. O que você não sabe? Ele gaguejou, a voz fraca. É que Lucas não é seu filho só porque você o quis. Ele abriu a pasta, revelando uma série de documentos enquanto a multidão observava. Ele é fruto de um experimento que Clara e eu estávamos conduzindo. Ela estava trabalhando para a organização. O verdadeiro objetivo era... As palavras dele foram interrompidas pelo alvoroço da multidão. Mas Ana não conseguia deixar de olhar. O que estava acontecendo? Por que Clara envolveu-se em algo tão obscuro? A mente dela girava em torno da revelação. Assim que a sirene da polícia se aproximava, um jovem policial apareceu, abrindo caminho na multidão. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou. O caos voltou a reinar, mas a urgência já havia mudado. O rosto do homem que se dizia o pai de Ana estava pálido, e uma sombra de medo passou pelos olhos dele. Vá, Ana! Vá! Ele gritou, antes que outra estampida ecoasse. O ar se encheu de gritos, e tudo ficou disperso. O pânico era palpável, e Ana estava em seu próprio pesadelo. O passado, agora mais sombrio e intrincado do que nunca, a aguardava nas sombras, pronta para revelar segredos que poderiam mudar seu mundo novamente. Ana queria entender, mas cada segundo parecia arrastado. Ela olhou para o menino em seus braços, os olhos dele brilhando com medo e curiosidade. Mamãe, o que está acontecendo? Ele balbuciou. O chão sob os pés de Ana parecia desmoronar. Os segredos, a verdade, tudo culminava em um cataclisma emocional. O que mais estava escondido nas sombras do passado? Perguntas sem respostas. E a certeza de que tudo havia mudado, mas de que ainda havia muito mais por vir. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Lucas não é só meu sobrinho, ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente. E o homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por esconder-mo de você. As palavras da mulher ressoaram como um trovão na cabeça de Ana. Aeronaves de dúvidas e memórias começaram a sobrevoar seu pensamento. As verdades que ela nunca conseguiu aceitar estavam agora à superfície, pulsando como feridas abertas. Temer, tudo o que acreditara. Os meses de luto, a certeza de que Lucas havia partido, se desmoronavam em uma fração de segundos. O menino, com os olhos castanhos que lhe eram... E como uma expressão ameaçadora, apareceu entre a multidão em pânico. Saiam do caminho! Ele brandiu a arma, direcionando-a para a mulher que segurava o menino.
O caos se instaurou instantaneamente. Ana viu o menino olhar para ela, os olhos cheios de medo e confusão. Mamãe! Ele chorou e isso partiu seu coração. Então, sem aviso, o homem disparou. O som do tiro ecoou pelo mercadão como um trovão. O impacto foi brutal. A mulher, que momentos antes revelara tudo, caiu ao chão com um grito estrondoso, uma expressão de terror marcada em seu rosto. O menino também caiu, seus olhos se arregalando, cheios de pânico. Não! Ana gritou, correndo até ele. Mas o homem não parou. Com um olhar fixo, ele se direcionou a Ana. O menino é meu! Ele estendeu a mão, tentando alcançar a criança. A voz dele soava familiar, e em um momento, Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tinha os olhos de Lucas. Uma onda de reconhecimento a atingiu. Quem é você? Perguntou ela, a voz tremendo. O que está acontecendo? O homem hesitou. Eu sou seu pai, Ana. Você não pode me ter longe de você novamente. O mundo de Ana desabou em um turbilhão de emoções. A verdade a atingiu como uma maré violenta. Ele era quem ela pensou ter perdido. Uma onda de raiva e amor se chocaram dentro dela. Você não pode simplesmente aparecer agora, gritou. Nesse momento, o homem caído no chão começou a se levantar, agora segurando uma pequena pasta. O que você não sabe, ele gaguejou, a voz fraca, é que Lucas não é seu filho só porque você o quis. Ele abriu a pasta, revelando uma série de documentos enquanto a multidão observava. Ele é fruto de um experimento que Clara e eu estávamos conduzindo. Ela estava trabalhando para a organização. O verdadeiro objetivo era... As palavras dele foram interrompidas por uma explosão no ar. O barulho era ensurdecedor e o chão tremeu como se o mundo estivesse desmoronando. Todos na multidão gritaram em pânico. Ana virou a cabeça na direção do som e viu uma fumaça densa se erguendo em meio ao mercadão. O que estava acontecendo? Uma bomba? O caos se instalou e as pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras, em busca de saída. Ana se virou na direção do menino, que a olhava aterrorizado. Ela se agachou e segurou seu rosto nas mãos. Fique comigo! Eu vou cuidar de você! Ordenou, sem saber o que mais dizer. O homem, que dizia ser seu pai, hesitou, em choque. Todos nós estamos em perigo. Não há tempo. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse se mover, o mercadão começou a desabar, em um colapso ensurdecedor. Ana lutou contra a onda de pânico. O que era aquela explosão? O que mais ela não sabia? Pessoas corriam para todos os lados. O desespero era palpável. Ela agarrou o menino com força, sentindo que a vida deles dependia disso. Em meio ao caos, Ana ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Era a mulher que caíra, com uma mão estendida. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de um sentimento estranhamente reconfortante. Você precisa saber a verdade, Ana. Tudo o que você pensou que sabia, nada é o que parece. O chão sob os pés dela tremeu novamente e Ana olhou para o menino em seus braços, a tensão a envolvendo. O que a mulher queria dizer? O mundo poderia desmoronar ao seu redor, mas uma coisa era certa. Havia mais segredos a serem revelados do que ela jamais imaginara. Uma verdade profunda, como um abismo obscuro prestes a engoli-la. Ana não sabia se teria força para enfrentar o que estava por vir, mas uma certeza crescia em seu peito. O passado, agora mais sombrio e intrincado do que nunca,
cobria a verdade com camadas de engano. Ela precisava descobrir, mesmo que isso custasse tudo o que tinha. Ana estava paralisada, a mente girando em torno da possibilidade de um menino diante dela ser Lucas. O desejo e o medo lutavam por espaço dentro dela, cada batida do coração pulsando um aviso de que o desfecho disso tudo poderia não ser o que ela esperava. E então, do nada, tudo mudou. Lucas não é só meu sobrinho, ele é seu filho biológico. Clara estava grávida durante o acidente e o homem que acabou de morrer era um dos responsáveis por escondê-lo de você. As palavras da mulher ressoaram como um trovão na cabeça de Ana. Aeronaves de dúvidas e memórias começaram a sobrevoar seu pensamento. As verdades que ela nunca conseguiu aceitar estavam agora à superfície, pulsando como feridas abertas. Ana sentiu o chão sob os pés tremer. Tudo o que acreditara, os meses de luto, a certeza de que Lucas havia partido, se desmoronavam em uma fração de segundos. O menino, com os olhos castanhos que lhe eram tão familiares, olhou para ela. Um reflexo de seu próprio coração. A dor de perda se misturou com a esperança numa colisão devastadora. Mas antes que pudesse processar tudo, a multidão ao redor explodiu em gritos. A mulher desconhecida, a tia de Lucas, foi empurrada para trás. O menino, em um impulso instintivo, se lançou na direção de Ana. Ela estendeu os braços, pronta para receber o filho que não conhecia e que, ao mesmo tempo, a conhecia de uma forma profunda. "Não!" gritou a mulher, estendendo a mão em um desespero evidente, e tudo desabou. Um estampido, como uma explosão, cortou o ar. Um homem, armado e com uma expressão ameaçadora, apareceu entre a multidão em pânico. "Saiam do caminho!" Ele brandiu a arma, direcionando-a para a mulher que segurava o menino. O caos se instaurou instantaneamente. Ana viu o menino olhar para ela, os olhos cheios de medo e confusão. "Mamãe!" Ele chorou, e isso partiu seu coração. Então, sem aviso, o homem disparou. O som do tiro ecoou pelo mercadão como um trovão. O impacto foi brutal. A mulher, que momentos antes revelara tudo, caiu ao chão com um grito estrondoso, uma expressão de terror marcada em seu rosto. O menino também caiu, seus olhos se arregalando, cheios de pânico. "Não!" Ana gritou, correndo até ele. Mas o homem não parou. Com o olhar fixo, ele se direcionou a Ana. "O menino é meu!" Ele estendeu a mão, tentando alcançar a criança. A voz dele soava familiar, e em um momento Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tinha os olhos de Lucas. "Quem é você?" perguntou ela, a voz tremendo. "O que está acontecendo?" O homem hesitou. Eu sou seu pai, Ana. Você não pode me ter longe de você." Novamente, o mundo de Ana desabou em um turbilhão de emoções. A verdade a atingiu como uma maré violenta. Ele era quem ela pensou ter perdido. Uma onda de raiva e amor se chocaram dentro dela. "Você não pode simplesmente aparecer agora!" gritou. Nesse momento, o homem caído no chão começou a se levantar, agora segurando uma pequena pasta. "O que você não sabe?" ele gaguejou, a voz fraca. "É que Lucas não é seu filho só porque você o quis." Ele abriu a pasta, revelando uma série de documentos enquanto a multidão observava. "Ele é fruto de um experimento que Clara e eu estávamos conduzindo.
Ela estava trabalhando para a organização. O verdadeiro objetivo era... As palavras dele foram interrompidas por uma explosão ensurdecedora. A estrutura do mercadão começou a tremer como se estivesse prestes a desmoronar. O chão se abriu ao redor deles, criando uma fissura que parecia engolir tudo. Todos gritaram em pânico. As pessoas começaram a correr, empurrando umas às outras. Ana agarrou o menino com todas as forças, sentindo o medo transbordar. "Não olhem para trás!" gritou alguém da multidão. Mas Ana estava paralisada. O homem que dizia ser seu pai caiu novamente. E quando ele fez isso, a pasta que segurava se escorregou do seu jeito, revelando arquivos e fotos que voaram pelo ar como folhas mortas. Algumas delas pousaram ao lado de Ana, e seu coração parou ver a imagem de Lucas, ao lado de outras crianças, em um laboratório. A caption dizia: Programa de Experimentação Genética. E então, em meio ao caos, ela viu o rosto de Clara na mesma pasta, com um sorriso, mas uma expressão de pavor em seus olhos. A mulher que criou o menino e que, na verdade, estava no olho do furacão. Por que nunca a avisaram? O que havia por trás daquela foto? O que mais Clara escondeu? A verdade, tão profunda e espinhosa, estava prestes a ser revelada. E se a quem Ana chamava de filho não fosse apenas o que pensava? Um novo medo a atravessou. E antes que pudesse raciocinar, um estrondo final começou a se formar. Tudo ao seu redor se dividiu enquanto Ana olhava para o menino, explorando o ambiente com expressão inocente. Uma fraude! Ele poderia ser um experimento, algo fabricado. Seu coração se apertou e a única coisa que conseguia pensar era: até onde Clara poderia chegar? A destruição continuava e as peças de um quebra-cabeça desmoronavam. A realidade era muito mais assustadora do que ela poderia suportar. Sem saber o que fazer, ela segurou a mão do menino com firmeza. "Vamos sair daqui", ela disse, a determinação tomando conta de seu ser. Mas enquanto Ana começava a empurrar o menino em direção à saída, algo mudou. Uma mão fria e firme agarrou seu braço. Era o homem que dizia ser seu pai. "Ana, você precisa saber. Não podemos sair. Você e Lucas, a descoberta que você fez. Isso não é tudo. Existe algo que te envolve mais do que jamais imaginou. Segredos que vão alterar tudo." A intensidade em seus olhos a fez hesitar. O que mais poderia estar escondido? O passado estava mais por vir. E enquanto os destroços se acumulavam ao seu redor, Ana percebeu que estava prestes a se perder em um abismo muito mais profundo que havia imaginado.